Fala galerinha, beleza? Aqui é o professor Gabriel Lenzi e hoje a gente vai fazer mais uma questão sobre decomposição vetorial, né? Uma questão que eu inventei aqui que é interessante, tá bom? Imagine que a gente tem então três vetores, o vetor A, o vetor B e o vetor C. E aí eu coloquei na questão o seguinte: calcule o vetor S, que é esse vetor S, né? Tal que o S, esse vetor S, é a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C. Sabe-se que o módulo do vetor A vale 2. Então, esse cara aqui ó, tem medida 2, que é o tamanho dele. O módulo do vetor B vale 10, então daqui para cá vale 10. E o módulo do vetor C vale 5, então daqui para cá vale 5. Beleza, então ele deu aí os vetores. Só que, galera, olha só, quando a gente trabalha em decomposição vetorial, nessa situação, o ideal para a gente ter vetor ou na vertical ou na horizontal, né? Beleza. Esse vetor A aqui ele já está na horizontal, ok para ele. O vetor C está na vertical, ok para ele. Mas esse vetor B aqui, ele está na diagonal. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai transformar esse vetor em dois outros vetores, tá? De tal maneira que um vetor vai ser na horizontal e outro na vertical. Como assim, professor? Bom, em soma vetorial, né, em vetores, em uns vídeos que eu já passei para vocês, eu mostrei que um vetor pode ser transformado na soma de vários outros pares de vetores, né? Vários pares dão esse vetor. Se você não viu, dá uma olhada lá que esses vídeos estão bem legais. Mas eu vou te mostrar aqui a ideia para você, ó. A gente então tem esse vetor B aqui, e esse vetor B, ele é a mesma coisa aqui. Imagina aqui, que é o início do B, certo? O início do B. Ele é a mesma coisa de a gente fazer isso aqui, ó. Então, um vetor B, que eu vou chamar de BX, tá? Que é esse vetor aqui, ó. Tá? Vou chamar de BX. Mais esse vetor aqui, que eu vou chamar de BY. Ó, esse aqui vai ser o nosso vetor BY. Então, ó, significa que vetorialmente, né, em forma de vetor, o vetor B é a soma vetorial do BX mais o BY. E percebe aí, galera, que bem aqui a gente tem um ângulo de 90 graus. Nossa, e formou um triângulo retângulo, que legal, né? Beleza. Vetorialmente, a gente vai falar o seguinte, que o vetor B, né, ele é a soma do vetor que eu chamei de BX mais o vetor que eu chamei de BY, beleza? Então, ó, em soma de vetores, aqui está o início e aqui está o final, né? Então, ó, cabeça do vetor no pezinho do outro, ó. Cabeça no pezinho, né? Se você não lembra, se você não viu soma vetorial, por favor, vai lá e dá uma olhada no vídeo de soma vetorial, tá? Mas vamos lá, então, cabeça no pezinho, o final tá bem aqui. Então, ao ligar o início e o final, eu tenho o vetor resultante, que seria o B. O B é o BX mais BY. Tranquilo. Aí, o que eu vou fazer? Quando a gente está falando do vetor S, tá vendo S com a setinha? Isso é uma figura, é um desenho, é um vetor, não é só um número, entendeu? Quando você tem vetor A mais vetor B mais vetor Z, é o desenho do vetor A aqui, o desenho do B e o desenho do C. Então, eu vou colocar quem são esses caras, exatamente para a gente saber quem é a soma vetorial, tá bom? Só que antes de fazer isso, eu preciso descobrir quem é o BX e quem é o BY. Como que eu vou fazer isso? Galera, ó, ele deu os valores aqui. O módulo de A, o módulo de B, o módulo de C. O módulo de B vale 10. Vamos olhar somente para esse triângulo aqui, pessoal, e a gente vai aplicar o seno e o cosseno nele. Tem como fazer mais rápido? Tem. Tem como fazer mais rápido. No final do vídeo eu mostro a maneira mais rápida de a gente achar as componentes aqui sem precisar fazer o seno e o cosseno, tá bom? Eu até expliquei isso em outros vídeos, mas vamos fazer aqui o seno e o cosseno. Vamos lá. Primeiro eu vou começar então com o seno. Vou fazer assim, ó, o seno de θ, para quem não lembra, é cateto oposto sobre hipotenusa, tá bom? Quem é o seno de θ? Esse θ aqui, o seno de θ é 0,8. Então vai ficar assim, ó. Isso aqui vai ser igual a 0,8 é igual. Quem é o cateto oposto? Pessoal, quando você olha esse triângulo retângulo aqui, em relação a esse θ, que ele que é a minha referência, tá? Em relação a esse θ, esse cara que está aqui na frente, ele está oposto ao θ. Então, ele é o cateto oposto, entendeu? Esse cara é o cateto oposto do θ. Então, ó,
Como é cateto oposto sobre hipotenusa? O cateto oposto no triângulo retângulo em relação a θ é o BY. Então, ó, BY sobre... Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é isso. Só que a hipotenusa é o B, não é? Só que a hipotenusa é o B, e o B ele falou, o módulo de B vale quanto? Vale 10. Então, isso aqui, ó, o módulo disso aqui vale 10, tá? Então, ó, isso aqui vale 10, então eu vou colocar aqui, ó, sobre 10. Beleza? Tranquilo. Então, vamos lá, ó. O 10 que está dividindo passa para lá multiplicando. Então, vai ficar 0,8 vezes 10 igual a BY. Quanto que é 0,8 vezes 10? Dá 8. Então, ficou BY igual a 8. E eu acabei de descobrir quem é o meu BY, tá? Ou seja, é a minha componente BY, né? Essa componente aqui, tudo bem? E agora, professor, o que você vai fazer? Agora, eu vou fazer o cosseno de θ aqui. Lembrando, pessoal, como é que era a fórmula do cosseno mesmo? Vou colocar aqui, ó. O cosseno de θ, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso aqui só dá para fazer em triângulo retângulo, pessoal. Por isso que eu estou fazendo aqui, ó. O triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, tá? Então, ó, o cosseno de θ é o cateto adjacente. Em relação ao θ, adjacente significa ao lado. Em relação ao θ, quem é que está ao lado, adjacente ao θ? É o BX, porque o B é hipotenusa, entendeu? Não tem como ser cateto. Então, cateto adjacente ao lado do θ só pode ser BX. Então, vai ficar assim, cosseno de θ. Ó, o cosseno de θ aqui vale 0,6, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. Já colocar aqui no lugar. Então, o cosseno de θ deu 0,6 é igual. Cateto adjacente em relação ao θ é o BX sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? É o B. Só que o B, ele deu, que é 10, né? Vai ficar sobre 10. Esse 10 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então vai ficar assim, ó, 0,6 vezes 10 igual a BX. 0,6 vezes 10 é 6. Então 6 é igual a BX. Ou seja, BX é igual a 6. E aí eu achei, então, a minha outra componente. E a componente relacionada a esse vetor, tá? Então significa que esse BX daqui para cá mede quanto? Mede 6. E esse BY mede 8, certo? Já tem os valores das duas componentes. Massa, professor. E agora? O que a gente vai fazer? Agora, pessoal, a gente vai substituir. Lembra que eu falei que ele quer o S, né? O que é o S? É um vetor que representa a soma desse vetor mais esse vetor mais esse vetor. Só que vetor é um desenho, é uma figura, é um número orientado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, ó. Vai ficar assim, ó. O vetor S é igual. E vou desenhar. Quem é o vetor A? Pessoal, o vetor A não é esse aqui? Não está para a esquerda? Qual o valor do vetor A? 2. Ó, o módulo do A é 2. Então, eu vou colocar, vou fazer o desenho aqui, ó. O vetor A é 2 para a esquerda. Tá vendo? Mas, quem é o vetor B? Esse vetor B, pessoal, ele não é a soma do BX mais do BY? Na verdade, eu não preciso, então, do B. Só preciso desses dois. Porque o vetor B é a soma vetorial, é o BX mais o BY. Então, em vez de colocar o B assim, né, aqui, o desenho assim, eu vou colocar o BX mais o BY. Então, vai ficar assim, ó, mais BX. Quem é o BX? O BX vai ser 6, né? Isso aqui tem tamanho 6 para a direita. Então, vai ficar mais 6 para a direita, né? Ó, então, mais 6 para a direita, mais... Lembrando que esse B está sendo substituído por dois vetores, tá? 6 para a direita mais o BY. Quem é o BY? 8. 8 para onde? Para cima. Então, mais 8 para cima. Eita! Então, olha só. Esses dois caras aqui, o 6 para a direita e o 8 para cima, representam o vetor B. Ah, entendi. Mas faltou quem, pessoal? Mais o vetor C. Quem é o vetor C, pessoal? O vetor C está para baixo e ele tem um valor de quanto? De 5. Então, ó, vou colocar mais 5 para baixo. Caramba, olha só o que deu. A gente tem todos os vetores aqui.
somados. Eu coloquei todos os desenhos. O A, que é esse, o B, que é esses dois, 6 para a direita e 8 para cima, e o C, que é 5 para baixo. Vai ficar mais fácil agora somar, porque olha só, esses dois aqui estão na mesma direção. Direção é linha, está na linha horizontal, na mesma direção, horizontal. Mas os sentidos são contrários. Quando a gente tem dois vetores que têm a mesma direção, mas sentidos contrários, como é que é a soma? Se eles estão assim, a soma vai ser uma subtração do maior vetor menos o menor vetor. Quando você olha 2 para a esquerda e 6 para a direita, vai ficar o maior, que é 6, menos o menor, que é 2. 6 menos 2 dá quanto? Dá 4. 4 para onde? Para a direita, porque esse aqui é maior, né? Então vai ficar 6 menos 2 dá 4. 4 para a direita. Então, ó, o vetor S, então, ó, ele vai ser igual, então, a um vetor de 4 para a direita, mais... Agora olha esse aqui, ó. Você tem 8 para cima e 5 para baixo. Se você tem dois vetores em sentidos contrários, os dois, um para cima e o outro para baixo, eles têm a mesma direção, que é a direção vertical, mas os sentidos são contrários. Como é que a gente faz a soma disso? Vai ser, na verdade, uma subtração, né? Vai ficar o maior menos o menor. 8 menos 5. Quanto que é 8 menos 5? 3. 3 para onde? 3 para onde? 3 para cima, porque o 8 é maior que o 5, né? Fica no sentido do maior vetor. Então, ficou mais 8 menos 5 dá 3 para cima. 3 para cima. Pessoal, olha só o que deu isso. Que a soma vetorial S é 4 para a direita mais 3 para cima. Como são vetores, lembra, pessoal, somar vetor não é somar algebricamente. Não é chegar a fazer assim, 4 mais 3, 7. Não, não é assim. A gente vai trabalhar com geometria aqui. Quando eu faço, como é que eu faço para somar 4 com 3? A gente vai colocar a cabeça do vetor no pezinho do outro, né? A cabeça de um no pé do outro. Depois a gente vai ligar o início com o final. Então vai ficar assim, ó. Vou pegar então agora, fazer a soma vetorial desses dois aí, ó. Então eu vou colocar então, tanto faz a ordem de você começar com esse ou com esse, tá? Na soma vetorial. Eu quero começar com esse, mas se você quisesse começar com esse, não tem problema, vai dar certo também, tá? Eu vou começar com esse vetor aqui de 4. Então eu vou ter assim, ó. Eu vou ter então 4 para a direita mais 3 para cima. Tá vendo? 4 para a direita mais 3 para cima. Se você está exatamente nesse ponto aqui, ó, e aí você vem para cá e depois chega nesse ponto, a resultante é você ligar o início ao final. E na hora que eu ligo o início ao final, eu vou ter isso aqui, ó. Esse cara aqui é o vetor S, galera. Sério, professor? Sério. Ah, e tem como descobrir ele? Tem. Pessoal, esse triângulo aqui, isso aqui está na horizontal e isso está na vertical. Então, aqui forma um ângulo de quantos graus? De 90, certo? Se você for mais esperto, você vai lembrar do triângulo 3, 4, 5, que é um triângulo famoso, um triângulo retângulo muito famoso, ó, em que um dos catetos é 3, o outro é 4 e a hipotenusa seria o 5. Ah, professor, mas eu não lembro disso. Não tem problema. Tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente sabe que esse aqui é o vetor E, é o vetor S, né? A gente vai fazer um Pitágoras. Sério? Uhum. Vai ficar assim, ó. Vou colocar aqui, vai ficar S ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, um cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado, certo? É igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Simples assim. Então a gente vai continuar, ó. S ao quadrado é igual a 9 mais 16. S ao quadrado é igual a 25. S ao quadrado é igual a... S vai ser igual a... Se o 2 aqui está como expoente, ele passa para o outro lado como raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 25. Qual que é a raiz quadrada de 25? É 5, né? É o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes dá 25. Então, ó, o S é igual a 5. Olha, a gente descobriu o valor do S. Ele vale 5. Então, olha só, quando o cara pergunta, calcule o vetor S, ele quer o valor, a direção e o sentido. Então, na verdade,
é esse vetor aqui com qual valor, pessoal? Com o valor de 5. Ah, entendi, professor. Então, é esse vetor com o valor de 5. Beleza? Aqui é o valor do vetor, tá? Não confunda, esse aqui é o vetor S, tá? Que é o nome que eu tinha dado para ele, né? É o vetor S. Não confunda o meu S com 5, tá, pessoal? Beleza? Então, olha só. 3, 4, 5. Esse aqui é o vetor S. Esse vetor S tem valor 5 e tá para lá. Beleza? E é isso que ele queria. Entendeu, galera? Bom, galera, se você gostou do vídeo, metralhe o like aí. Beleza? Se você não é inscrito, se inscreva. Não deixe de marcar lá as notificações para você receber notificações de novos vídeos sempre, tá bom? E se você tem um amigo, cara, manda esse vídeo pro seu melhor amigo que está estudando aí e quer aprender sobre vetores, tá bom? Então é isso aí, galera. Grande abraço e até mais!